homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui no canal Silvana Rênica, na Rádio Infidelidade. Essa história aqui é muito interessante, por quê? Porque é a segunda parte de uma história que nós já contamos. Eu já contei aqui a primeira parte dessa história. Vocês lembram da Lua, que escreveu aquele e-mail falando de almas gêmeas, que ela não teve coragem de viver o amor da vida dela e depois descobriu que ele tinha morrido e aquele sofrimento e tudo aquilo, lembra? A gente até se comoveu. Ó, vou deixar aqui em cima no card e aqui no primeiro comentário o link do outro vídeo, para que vocês entendam a história. Nos comovemos, que era uma história linda, porém, após ele morrer, a Lua descobriu quem era este homem de verdade. E foi a maior decepção da vida dela. Então, me acompanha aqui e se você achar que quer saber a história completa, assiste o outro vídeo primeiro e depois volta aqui assistir esse. Boa noite para todas que acompanham seus vídeos. Eu sou a Lua e estou voltando para contar para vocês o final, o desfecho da minha história, que por sinal coincide com o tema, Novembro da Traição. Meses atrás, tive minha história contada nesse canal. Almas gêmeas que não viveram o amor. Será que a alma gêmea existe? Era uma história muito triste. Nela eu conto minha história com meu primeiro ex-namorado, o Robson, e todo o ocorrido até a minha descoberta do seu falecimento. Acreditava que ele então era minha alma gêmea. Porém, estou voltando, pois houve uma reviravolta da qual quero compartilhar com vocês. Inicio dizendo que, de fato, meu lado e percepções foram exatamente aquelas do vídeo anterior. E real, tinha tudo para ter sido uma história bonita, se não fosse o que eu descobri. Hoje vivo um inferno psicológico, inferno emocional que não desejo para ninguém. Meu ex faleceu e fiquei extremamente transtornada. Chorava dia e noite, mal comia e o resto do tempo pensava nele e chorava. E como falei no vídeo anterior, nesse meio tempo, tive a necessidade de procurar e conversar com a mãe dele, e assim o fiz. Conversamos, ela me falou sobre como tinha sido os últimos anos de vida dele, me mandou fotos e vídeos. Mas o que meu estado ali, o baque da notícia naquela hora, não se atentou de imediato, foi que mal iniciamos nossa conversa, ela logo saiu justificando o fato do filho dela ter ido algumas vezes para a casa de minhas parentes. O tempo passou, deixamos de nos falar, recorri à ajuda fraterna, pois sozinha não conseguiria. E após essa ajuda, que foi essencial, as coisas começaram a clarear e a vir à tona. Na época, lá em 2013, 2014, fofocas e disse-me-disse vieram aos montes. Mas, como pedi a ele para se afastar das minhas parentes e ele não atendeu naquele momento, eu que era casada e estava tentando fazer meu casamento dar certo, resolvi esquecer naquele momento do meu ex e tocar a minha vida. Mas a questão foi o depois. Meu casamento nessa época estava em crise, pois descobri que minha irmã andou dando em cima do meu marido e ligando diversas vezes para ele. Irmã essa que até onde então eu sei, odiava o meu marido. Cheguei a me separar, isso um mês antes do retorno do meu ex, Robson, mas acabei retomando o meu casamento, tentando dar uma chance ao meu marido. Pouco depois, após 10 dias de retornar ao meu casamento, esse meu ex voltou, balançando assim a minha cabeça. Contrário ao que meu ex esperava, eu não larguei meu mundo para ir atrás dele. Estava eu casada há 8 anos com a mesma pessoa, uma filha de 5 na época. Pensei muito a respeito, muito mesmo, e não iria eu ali largar tudo para ser amante de outro homem. Isso estava fora de cogitação, apesar de que sim, eu queria muito rever aquele que fez parte da minha vida, mas nunca seria amante dele. Lembrando que ele ali também estava casado. E o que aconteceu? Como eu não saí correndo, largando minha vida para ir atrás dele, tive a confirmação há pouco tempo, cerca de uns 3 meses, que ele teve um caso com a minha irmã. Juro, apesar das fofocas da época, eu nunca consegui acreditar ou imaginar, nem tampouco desconfiar disso. E hoje, real, não consigo crer que o homem que errou comigo
Reconheceu seus erros, largou esposa e filha em outro estado para vir para São Paulo me pedir perdão. Esse mesmo homem que ao todo se fez presente na minha vida por 11 anos tenha sido capaz de uma porcaria dessas. Minha irmã nunca valeu nada, sempre foi invejosa, frustrada porque não tinha vida própria. Era uma sombra na minha vida, a qual eu desde adolescente tive que carregar nas costas. Nunca teve namorado para de fato assumir compromissos com ela. Adulta, costumava ter caso com homens casados, cujo a partir da época sua meta era me destruir. Acredite, ela por muito tempo, após toda essa situação, chegou a fazer um inferno na minha vida. O que falar da minha mãe nessa história? Tinha caso com o tio dele e para continuar com isso permitiu meu ex ficar com a minha irmã. Minha irmã e meu ex praticamente moraram juntos na casa que eu era uma das locatárias, na qual eu ia uma vez por mês e nunca desconfiei de absolutamente nada. Na época, minha genitora me contou que ambas tinham ido num centro espírita, pois minha irmã queria saber se o cara com o qual ela estava, que era casado, e a esposa estava grávida, iria se separar da mulher para ficar com ela, mas tipo, nunca sequer desconfiei que era ele, até porque na época eu vi outro cara saindo da casa da minha irmã às 6h30 da manhã, e eu pensava que era esse camarada casado. Pensei que era esse o rapaz com o qual ela estava tendo um caso. Quando a minha genitora contou essa história do centro espírita, eu fiquei indignada e mandei criar vergonha na cara. Uma mãe jamais deveria apoiar sua filha e querer destruir casamentos alheios. Porém, as duas não só estavam juntas nisso, mas também me desrespeitaram da maneira mais baixa e mais vil possível. Ter lealdade e respeito comigo era o mínimo. Afinal, eu era filha e irmã desses dois lixos. Aliás, 3 lixos, pois ele também não respeitou o que um dia tivemos. Hoje eu luto para esquecer definitivamente essa história. Infelizmente, tudo isso vem me fazendo muito mal. Penso todos os dias nesse cara, no tempo em que perdi, os 2 anos imaginando e idealizando um possível encontro nosso, pois realmente acreditava que ele de fato, lá em 2013, falava e expressava a verdade. Hoje penso que ele merecia ter visto, ter me encontrado para ver a mulher linda que me tornei, para inclusive se arrepender da merda que ele fez. Tive por 2 anos oportunidade de procurá-lo, mas o respeito que ele não teve por mim, eu tive por ele. Eu nunca seria capaz de bagunçar dentro da família dele. Tanto não fiz que, ao perceber que ele ainda estava casado, eu decidi não o procurar, permanecendo eu no anonimato. Descobri toda essa questão juntando peças de um grande quebra-cabeças, lembranças de fofocas, e-mails antigos. Porém, a principal confirmação de tudo isso veio do tio do Robson, porque ele meio que contou toda essa situação a um conhecido meu em 2014. Conhecido esse que meses atrás me contou tudo. É muito triste você sair da vida de alguém, seguir seu caminho e ver por anos essa pessoa tentar retornar para a sua e pior, tentando te convencer que você é a mulher da vida dele. Você era o arrependimento dele de tê-la ele perdido. Pessoa essa a qual eu nunca fiz questão de voltar para a vida dele, mas que fez ele tudo para sempre cruzar o meu caminho. A mãe dele eu bloqueei, não quero saber, apesar de sentir pela dor da perda dela. Mas para mim, ela desde sempre nessa história apenas queria empurrar para as minhas costas o filho dela que tinha graves problemas com drogas, queria apenas que eu o abrigasse na minha casa. Como no último retorno eu não estava lá, apoiou e incentivou ele a ter caso com a minha irmã para exatamente obter essa finalidade, tirar ela o problema da casa dela e jogar na casa dos outros. Sua esposa, que eu até hoje não tenho visão negativa, até pelas coisas que minha ex-sogra me contou, hoje a vejo como uma coitada. Coitada que, assim como eu, foi enganada e ludibriada por ele, pelas mentiras dele, mas que hoje, sinceramente, torço para que ela refaça a vida dela. Estou hoje na luta para esquecer essa história nojenta e cada uma dessas pessoas. Sua morte foi fruto das consequências de suas escolhas erradas de vida. Em relação àquelas duas, hoje eu apenas quero o total peso da lei do retorno recaindo sobre ambas. Silvana, lhe agradeço por retratar mais uma vez aqui a minha história. Hoje não sei como será daqui adiante, pois confiar nas pessoas para mim é algo impossível, principalmente depois dessas péssimas experiências. Sei que essa ferida vai demorar para cicatrizar,
assim como sei que pode não cicatrizar totalmente nunca mais. Bom, eu espero que vocês tenham ido lá e visto a história dela. O que eu tenho para dizer aqui? Primeiro eu tenho que pegar um ponto aqui, esse negócio delas irem em centro espírita para obter resposta. Gente, eu acho que não é centro espírita, deve ter ido em alguma cartomante, né? Porque centro espírita, até onde eu sei, não vê futuro. Centro espírita não lê futuro não, gente. Então, ou você se enganou no local que elas foram, ou elas mentiram, alguma coisa. Só para deixar esse ponto aqui, que eu tenho certeza que alguém vai acabar comentando aqui, que centro espírita não é lugar para saber o futuro, até mesmo porque futuro não existe. Bom, a sua mãe e a sua irmã você tem que perdoar e não ficar esperando lei de retorno. Quando a gente fica querendo que as pessoas passem pelo que elas fizeram a gente passar, na verdade nós vamos atrair essa situação novamente para a nossa vida. E aí sim, essa cicatriz nunca vai cicatrizar totalmente. Na verdade, é a ferida, né? A ferida não cicatriza. Você fica ali, cada vez que você tem um pensamento de que você quer que o outro passe pelo que você passou ou que tenha a vida destruída, é como se você arrancasse a casquinha da ferida e ela volta a sangrar. Em relação a esse cara, eu sinto lhe informar, ele nunca foi a alma gêmea que você sonhou ou que você imaginou. E se fosse, me desculpe, mas eu não queria acreditar que, se existe alma gêmea, seria um cara viciado em droga, que trai, que faz tudo o que ele fez aí. E você já sabia disso, não sabia? Você já sabia disso. Gente, tem que entender uma coisa. O cara era casado, a mulher estava grávida e ele queria fazer até então, mulher da vida dele, diamante. Diamante, não diamante, né? Diamante, ai, te tratar como um diamante. Ele queria te fazer diamante. Eu não sei se eu comentei isso no outro vídeo ou não, mas para mim isso já é prova de que esse cara era mau caráter. Aí o resto que ele fizer é tudo, né, bônus. Como assim bônus? Se o bônus tem que ser uma coisa boa, um plus. Não, eu quero dizer um bônus para a parte negativa. O cara traía a esposa, não estava nem aí para o seu marido, estava pensando em sacanear ele. Sim, na verdade, ele queria te levar para a cama, né? Ele queria te comer. E aí eu não sei se isso aconteceu, né? Eu não me lembro realmente da história. Você está certa. O que você tem que fazer? Você tem que ter orgulho da mulher que você é. De não ter traído, de não ter feito sacanagem com os outros como fizeram com você. Você tem que falar assim, caraca, obrigada por eu ser assim, sabe? Obrigada, siga a vida feliz. Você não tem que ficar presa nesse passado deplorável. A pessoa já morreu, já foi, a tua mãe não vai mudar, a tua irmã não vai mudar, porque simplesmente elas não têm, a índole delas é essa, sabe? Elas não têm aquele caráter admirável, se é que vocês me entendem. São duas pessoas dignas de piedade. Então, o que você tem que fazer para seguir com a sua vida é simplesmente aceitar as pessoas como elas são. Elas são assim e acabou. E se perdoar pelo engano que você cometeu. Porque sim, você se enganou feio com esse pseudo amor da vida aí, tá? Então, você tem sim culpa de estar passando por isso porque você quis acreditar que realmente aquilo tudo que você criou dentro da sua cabeça era verdade. Mas sinto muito, era verdade só da sua parte. Esse cara era um safado sem vergonha, massageava o ego dele. Pra ele, você não significava nada. E aí a gente volta naquele ponto, né? Amor se fala ou amor se demonstra? Como que ele demonstrava amor se ele queria que você traísse seu marido, se ele estava traindo a esposa? Isso não é demonstração de amor. Isso é demonstração de que a pessoa é safada e que quer fazer sexo. Então aceite que ele não te amava, que possivelmente você também não o amava. Era só aquela coisa do impossível, né? Que dá aquela emoção, aquela comichão, aquela coisa, uau, que legal, né? Porque da mesma maneira que ele massageava o ego dele quando você, sabendo, né, que você estava afim dele, você também massageava o seu ego com as declarações de amor dele. Então, a gente tem que aceitar a vida como ela é, tentar melhorar no futuro. Siga aí, não sei se você está casada ainda, se não estiver, vai conquistar as coisas para você e de repente um novo amor aparece. Mas parem de acreditar nessa besteira de alma gêmea. Essa é uma boa desculpa que a gente tem para ficar se humilhando e correndo atrás de pessoas que, na verdade, nós só temos dependência.